Boa noite, está começando agora mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos assuntos desta quinta-feira. Copa do Brasil. Grêmio goleia Atlético Paranaense e encaminha a vaga na semifinal. Eliminado da Série D, campeão gaúcho Novo Hamburgo fecha departamento de futebol até 2018. Judocas bolsistas de Canoas são destaque nos Jogos Universitários Gaúchos. E uma entrevista com o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei sobre a nova geração nas quadras. Depois do susto de domingo, quando foi derrotado na Arena por 1-0 para o Corinthians, o Grêmio recuperou o bom futebol ontem em sua morada. E a goleada sobre o Atlético Paranaense fez com que o tricolor praticamente encaminhasse sua vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Confira como foi o jogo. Desde o início, o Grêmio tomou conta do jogo, levando perigo à meta do Atlético Paranaense. O Furacão até teve esta chance depois do recuo de Jeromel para Marcelo Groy, mas a cobrança não deu em nada. Aos 22 minutos, Pedro Rocha se livra da marcação e passa para Lucas Barrios, que acerta um chute forte no lado esquerdo do goleiro Everton e abre o placar. 7 minutos depois, de novo ele, Pedro Rocha, pelo lado esquerdo, entra na área tabelando com Barrios e chuta. A bola desvia no zagueiro e sobra para Barrios fazer o segundo dele no jogo. Aos 32 minutos, Luan cobre escanteio e Kahneman de cabeça faz o terceiro do tricolor. Muita comemoração, festa na arena. E o torcedor também aplaudiu a defesa de Marcelo Groy na tentativa de Pablo. Na segunda etapa, o Grêmio diminuiu o ritmo, mas mesmo assim levava perigo ao Furacão. Aos 41 minutos, Everton, que entrou no lugar de Barrios, recebeu de Fernandinho e chutou para marcar o quarto gol e fechar a goleada. E o campeão gaúcho deste ano vai fechar as portas no segundo semestre, é isso mesmo. Com a eliminação da Série D e a desistência de jogar a Copa FGF, o Novo Hamburgo não vai ter atividades no seu departamento de futebol até o início da próxima edição do Campeonato Gaúcho. O último jogo do anilado no Brasileirão foi contra o São Bernardo no estádio 1º de Maio. Derrota de 2-1. Com o resultado, o Novo Hamburgo fechou a Série D em último do grupo 16, com 5 pontos. Uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Como a maioria dos contratos de patrocínio se encerram juntamente com a participação do clube no certame nacional, a receita vai cair, atingindo a manutenção de atletas no plantel. Assim, o departamento de futebol decidiu fechar as portas para o segundo semestre, abdicando da disputa da Copa FGF, voltando apenas no primeiro semestre de 2018 para a disputa do Gauchão. Em maio, o Novo Hamburgo venceu o Internacional na final do campeonato, levantando um título inédito e quebrando a hegemonia de 16 anos da dupla Grenal no estadual. E o relatório da FIFA aponta indícios de que Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, teria recebido propina na escolha da sede da Copa do Mundo em 2022. Após o jornal alemão Bild vazar parte do conteúdo do relatório Garcia, a FIFA decidiu divulgar o documento que era mantido em segredo desde 2014. O trabalho foi feito pelo advogado e juiz americano Michael Garcia, presidente da Câmara Investigativa do Comitê de Ética da FIFA entre 2012 e 2014, depois de denúncia de compra de votos na eleição da sede da Copa do Mundo de 2022. Entre outras acusações, o documento diz que o Catar desembolsou quantia acima do valor de mercado pelo amistoso entre Brasil e Argentina, realizado em 2010 em Doha. O objetivo seria influenciar Ricardo Teixeira e o argentino Julio Grondona, então presidentes da CBF e da Associação do Futebol Argentino, a AFA, a escolher o país como sede da Copa de 2022. Segundo o relatório, a Federação de Futebol do Catar recebeu 6 milhões e 800 mil dólares para realizar um amistoso. Em seu relatório, Garcia informa que não era possível identificar precisamente quanto foi pago à CBF ou à AFA. Agora a gente fala de vôlei. A seleção feminina de vôlei em amistoso preparatório para o Grand Prix venceu a Polônia. O jogo foi no Mineirinho e o destaque foi a jogadora Natália. Confere aí.
A seleção brasileira de vôlei feminino não teve muito trabalho para derrotar a Polônia no duelo preparatório para o Grand Prix. Jogando no Mineirinho, em Belo Horizonte, a equipe dominou as rivais do início ao fim, com grande atuação da ponteira e capitã Natália. O jogo começou com o ace da polonesa Graver. O Brasil não se abalou e foi buscar a vitória. Em menos de 10 minutos, o placar já estava 8-3 para as brasileiras. Primeiro set liquidado em 25-16. O segundo set começou equilibrado, com ligeira predominância. O Brasil fechou o primeiro terço do período vencendo por 8-5. Dominadas, as polonesas não tiveram forças para impedir a vitória brasileira por 25-12. A Polônia voltou melhor para o terceiro set, mas o Brasil seguiu mandando no placar. Tandara e Natália fizeram a diferença. Vitória por 25-23. O próximo encontro entre as duas seleções acontece na quinta-feira, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A Univates em Lajeado começou a sediar esta semana, a etapa regional do Campeonato Escolar do Rio Grande do Sul. A competição classifica o campeão para os Jogos Escolares da Juventude em novembro, que irá confrontar as melhores escolas brasileiras. No vôlei, um destaque gaúcho. O Colégio Martim Luther do município de Estrela foi campeão nacional feminino sub-17 no ano passado. E a gente segue falando de vôlei. Agora, em julho, a Federação Gaúcha de Vôlei vai promover uma competição reunindo categorias de base, a Copa Cláudio Braga e Sinodal. Sobre esse trabalho de formação de novos atletas, eu converso com Carlos Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Voleibol. Tudo bem, Cimino? Tudo bem. É uma satisfação estar aqui entre os amigos da TVE que tão bem sabem divulgar o esporte, né, e principalmente o voleibol. Muito obrigada. Que é o carro-chefe, né, e das modalidades consideradas, entre aspas, amadoras, né, do Brasil. Sim. Fala um pouco pra gente dessa competição que vai ter agora em julho, Cláudio Braga e Sinodal. Qual é a idade, né, desses jovens aí de categoria de base? Essas idades variam dos 13 até os 15 anos, né, tanto no mirim quanto no infantil. E são competições de base que servem, né, de incentivo para que as crianças, né, inseridas dentro da modalidade comecem a despertar para as disputas propriamente ditas, né, os campeonatos, as Sim. copas, né? E hoje o Rio Grande do Sul é uma referência no Brasil. Nós temos 5 atletas na categoria infantil na seleção brasileira, no feminino, e 4 atletas na seleção infantil masculina. O Rio Grande do Sul é campeão feminino na categoria infantil e é terceiro lugar no naipe masculino também nessa categoria. E como é que se começa esse trabalho de formação nas escolas, nos clubes? De que maneira a federação consegue fazer esse elo e estimular essas crianças e jovens a participarem, a praticarem o vôlei, né? Diante aí do futebol, que é um esporte tão popular e tão Eu diria que a concorrência hoje está menor do futebol do que o videogame e outros atrativos eletrônicos, né? Mas a gente incentiva a criança que, oriunda das escolas, né, procurem algumas associações ou entidades tal. Nós temos grandes projetos no Rio Grande do Sul, como temos em Juí, com 2.000 crianças no turno inverso das escolas, né? Sim. É o maior projeto de iniciação esportiva do Brasil, né? Nós temos eventos que estimulam as crianças a participar, né, e pegarem o gosto pela modalidade. Então, a federação trabalha isso muito bem, em parceria com prefeituras, com associações e tal. Então, hoje, no que diz respeito à categoria de base, o Rio Grande do Sul está muito bem, obrigado, né? Precisamos trabalhar aí as outras categorias, que aí já entra para o semiprofissional e profissional, que é o adulto, que depende de patrocínios em função de toda uma situação. Essa é a maior dificuldade. Situação econômica do país, os patrocínios se retraíram, tal. Isso não foi só no Rio Grande do Sul, foi no país inteiro, mas estamos trabalhando sim, né, ainda de convencimento de patrocinadores, convencimento de clubes, para que montem, né, os seus departamentos. Nós vamos ter agora a Copa RS feminina, que vai ser na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Quando, Cimino? Nos dias 9 e 10 agora de julho. De julho? Né, com 6 equipes no adulto feminino, que já preconiza um campeonato estadual, né, bastante disputado, né? É uma categoria mais difícil, porque as pessoas têm os seus afazeres, ou seja, trabalho, estudo nas faculdades e tal, e só tem tempo para treinar à noite.
Essa é a realidade hoje do esporte, né? Nós queremos mudar esse quadro. Sim, que eles possam viver só do esporte, Exatamente. se dedicar somente a isso. Para que isso aconteça, é necessário que tenha toda uma questão de patrocínios vinculados a essas equipes. Nós estamos num caminho bastante legal aí, e estamos também, eu gostaria de aproveitar o momento, dizer que estamos com inscrições abertas para o curso de formação de árbitros no Rio Grande do Sul. Que interessante. Estamos com uma necessidade, aumentamos a demanda, consequentemente temos que aumentar também o quadro de árbitros. Qual é o contato? Através do site ou um telefone? Através do site, tem todas as informações, www.voleigaúcho.com.br. Entra lá, tem as informações, inscrições, como efetuar os pagamentos, tudo e tal. Certo, então. Inicia dia 2 de setembro. Quem estiver interessado em trabalhar como árbitro, né? Uma demanda que tá crescendo. Nos procurem. Obrigado. Obrigada, então, Cimino. Valeu. Encerrado no último final de semana a 38ª edição dos Jogos Universitários Gaúchos, que contou com 1.345 participantes oriundos de 26 instituições de ensino superior. Os primeiros colocados de cada uma das diversas modalidades esportivas estão classificados para Jogos Universitários Brasileiros em Goiânia. E no judô, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi a campeã com 70 pontos obtidos nas diversas categorias masculino e feminino. Em segundo lugar, La Salle, que fez 50 pontos e 4 medalhas de ouro. O diferencial é que os judocas do La Salle são todos bolsistas que ingressaram no ensino superior mediante uma parceria da universidade com a Associação de Judô de Canoas. Eles são duros na queda e mandam ver no Tachivazá. Nome em japonês da técnica de derrubar o adversário no tatame. Tanta dedicação e intensidade nos treinos só poderia resultar na vitória desses judocas da La Salle nos Jogos Universitários Gaúchos. Foram 2 categorias que eu disputei, né? Eu fui campeão na minha categoria, que é o sênior menos de 100 quilos, e também fui campeão absoluto, que aí não tem limite de peso, tu luta com qualquer atleta. Eu fiz 2 lutas, consegui vencer a primeira por 3 punições, né? Que no judô a gente seria equivalente ao ippon, que seria o nocaute do judô. E na segunda eu consegui o ippon também. Foram lutas muito tranquilas e consegui aplicar tudo que eu treinei durante o ano. O bom desempenho dos atletas garantiu vaga para os Jogos Universitários Brasileiros em outubro na cidade de Goiânia. Ana está focada na competição. A expectativa é grande, é uma das competições mais importantes, né, do calendário do judô e a mais importante do nacional, do calendário universitário. Então, a expectativa agora é treinar mais, né, para chegar lá e trazer mais uma medalha. Os judocas são bolsistas da La Salle por meio de uma parceria da universidade com a KIAI, Associação Canoense de Judô, um investimento que está valendo a pena. Depois que eles ingressaram na universidade, ficou mais fácil ainda de trabalhar, porque através dessa oportunidade de eles estarem dentro de uma universidade, com certeza a maturidade deles melhorou cada vez mais. Assim como a Ana, o Clóvis e o Giovanni, outros atletas da Associação Canoense de Judô também almejam participar dos Jogos Universitários Gaúchos e, quem sabe, representar o estado nos Jogos Brasileiros. São mais de 20 jovens que estão se puxando para conseguir uma vaga na universidade. Um deles é o Henrique, de 17 anos. Eu acharia uma grande oportunidade de vida. Vamos lá. Defendeu. Mobiliza. E uma última informação. 3 judocas da Sojipa foram convocadas para participarem do Mundial da categoria em Budapeste, na Hungria. Érica Miranda, Maria Portela e Mayra Aguiar vão participar do 2º torneio mais importante do judô, que fica atrás apenas dos Jogos Olímpicos. A competição acontece entre 28 de agosto e 3 de setembro. Parabéns às nossas judocas gaúchas. E com essa notícia, a gente encerra o programa de hoje. Vem agora o Panorama. Até amanhã, às 7 da noite.